Acho que Gabi foi removida. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ela tá aí. Gabriela Venuto tá online. Achei que você tinha sido removida aqui, falou que tinha sido removida. Pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia quem tá online aí. Bom dia quem tá me escutando. Quem não estiver me vendo, clica aí em Caio, tá? Não tô pelo extensivo, não. Gente, hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo da frente A, tá bom? A gente finalizou a parte de leis de Newton, foi isso? E hoje a gente vai falar sobre equilíbrio estático, beleza? É uma matériazinha um pouco difícil, beleza? E que a gente tem que tomar muito cuidado para não meter o pé pelas mãos, né? Como o pessoal fala. Então, primeira coisa, pessoal, que a gente aprendeu lá em Leis de Newton, né? A primeira lei de Newton que a gente falou, inclusive, lei de Newton a gente já estava no virtual, se eu não me engano, certo? A gente viu que um corpo em repouso ou em MRU tem força resultante sobre ele igual a zero, beleza? Então, como a gente vai falar aqui de equilíbrio estático, ou seja, repouso, quando o cara está parado, nós estaremos, consequentemente, afirmando que a força resultante nesse corpo, certo? Nesse objeto, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, beleza? Então, falei de equilíbrio estático, até o momento, né, a gente pode garantir que esse cara tem força resultante igual a zero, tranquilo? Por quê? Isso a gente aprendeu lá em leis de Newton. Nós vamos ver, né, acredito que ainda hoje, se der tempo, que a gente precisa de uma outra condição, né, de atender um outro requisito para garantir, para satisfazer que esse cara está em equilíbrio estático. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá bom? Então, de início, o que a gente sabe é que um corpo em repouso, parado, equilíbrio estático, tem força resultante igual a zero, beleza? Então, vamos começar aqui, pessoal, resolvendo um exemplo, tá bom? Nós vamos começar resolvendo um exemplo. Então, o equilíbrio estático, vou colocar aqui, ó. Aqui não tem muita teoria não, tá, gente? Aqui não tem muita teoria, porque é uma sequência lá de lei de Newton. Vai ser só mais uma coisinha que a gente vai adicionar mais para frente. Então, quando eu falar de equilíbrio estático, já tem que vir na cabeça que esse corpo está parado ou em repouso. Beleza? Então, ó, vou pôr aqui quando obedece. Falei de equilíbrio estático. Estou falando de corpo em repouso. Repouso. Ó, professor, mas você falou lá em primeira lei de Newton que quando o cara tem MRU, ele tem força resultante igual a zero também. Beleza, só que ele não está em equilíbrio estático, ele está em movimento. Tá? Ele está em equilíbrio dinâmico. Aqui, como a gente está falando de equilíbrio estático, né, se vamos lembrar lá de estático, significa que ele está parado, em repouso. Então, falei de equilíbrio estático, estou falando de repouso. Beleza? Até então, quando eu falo de repouso, eu posso afirmar que, olha só, a força resultante que está atuando nesse corpo vai ser igual a zero. Então, essa é a nossa primeira condição aqui, ó. Para o cara estar em repouso, ou seja, em equilíbrio estático, eu preciso que a força resultante desse cara, vou acertar aqui, seja zero. Beleza? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Isso aqui a gente viu lá em primeira lei de Newton. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo. Olha só, vamos imaginar o seguinte. A partir dessa condição de força resultante igual a zero, certo? Atendendo esse requisito aqui de repouso, consequentemente de equilíbrio estático, a gente se depara com algumas situações, né,
que são mais comuns de serem cobradas em provas, tá? Uma situação muito comum de ser cobrada em prova, que vai... deixa eu só aceitando o pessoal aqui, gente. Que vai exigir de você esse conhecimento de força resultante igual a zero, é quando nós temos, por exemplo, um objeto, certo? Que está suspenso por 2 fios, tranquilo? Um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Nós temos um objeto, certo? Pode ser uma placa, por exemplo, certo? E essa placa está suspensa por 2 fios, tranquilo? Então aqui eu tenho uma plaquinha, correto? É um corpo de massa M. E aí eu vou suspender essa plaquinha. Vou suspender essa plaquinha por 2 fios, beleza? Um fio 1 e um fio 2, certo? Suspendi aí essa plaquinha, esse corpo, por 2 fios. Fio 1 e fio 2, beleza? Vamos imaginar que essa plaquinha tem 10 kg de força, de massa, tranquilo? 10 kg de massa, beleza? 10 kg. E que esses fios aqui, pessoal, estão inclinados de forma diferente, um em relação ao outro, tá? Esse vai ter um ângulo diferente desse outro aqui, tá? Bom, exatamente. Se eu pedir o valor da tensão no fio 1 ou no fio 2, como que eu vou resolver isso aí, pessoal? Tendo só esse conhecimento aqui, ó, de que a força resultante, né, para um cara em equilíbrio estático tem que ser zero. Como que eu vou aplicar essa teoria aqui, ó, de força resultante igual a zero, repouso, equilíbrio estático, nessa situação para poder resolver o meu problema? Bom, nós vamos ter muito cuidado, muita calma. Pessoal, eu não sei se vocês têm o costume de estar anotando. Se tiver, dê uma pausa aí e só presta atenção no método utilizado, tá? Quem conseguir entender esse desfecho aqui, essa questão, vai conseguir resolver qualquer questão desse tipo, tá? Desde que essa condição seja atendida, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Eu preciso saber qual é o ângulo entre esses fios, né, e a horizontal. Qual vai ser a inclinação desses fios aqui, beleza? Eu vou supor, tranquilo, que esse ângulo aqui é um ângulo θ, beleza? Um ângulo θ. E esse outro ângulo aqui, ó, é um ângulo β. Deu para entender a diferença aí? Aqui, do lado esquerdo, eu tenho um ângulo θ, aquele Ozinho cortado no meio. Do outro lado ali eu tenho um ângulo beta, parece um B, tranquilo? Claro que a questão vai te fornecer, né, esse ângulo, ou ela vai informar já de cara o valor do seno e do cosseno desse ângulo, que é o que nos interessa, beleza? Aqui eu vou colocar o seno e o cosseno desses dois ângulos, tá bom? Então vamos supor, estou supondo que o seno de θ, é igual ao cosseno de beta e vale 0,6. Beleza? Como se fosse 30 graus. O seno de 30 igual ao cosseno de 60 e vale o valor. Aqui eu coloquei que o seno de θ é igual ao cosseno de beta e vale 0,6. E o cosseno de θ vai ser igual ao seno de beta. E aqui eu estou supondo que esse valor é 0,8. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, de onde você tirou isso aqui? Tem que decorar? Não. Eu estou atribuindo esses valores, tá? Chamei esse ângulo de θ, chamei esse outro de beta, dei os valores de seno e cosseno para cada ângulo aí. Agora sim eu tenho condições de resolver.
O que a gente vai procurar aqui? O que me interessa nessa questão? Saber o valor da tensão nesse fio e o valor da tensão nesse outro fio aqui, certo? Como que eu vou conseguir resolver isso aqui? Partindo desse princípio de que a força resultante é igual a zero, beleza? Até então, o nosso requisito para o cara estar em repouso e equilíbrio estático, a gente sabe que a força resultante tem que ser zero. Tem mais uma outra condição, nós ainda vamos aprender. Mas com essa condição aqui, eu consigo atender, né, o que essa questão está me pedindo, está me solicitando, que é o valor da tensão desses dois fios. Beleza? Vou apagar essa primeira parte aqui para a gente dar sequência e verificar como que resolve essa questão. Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é usar um pontinho de referência. Então, eu vou usar aqui um ponto de referência. Como assim, professor? Olha só. Esse ponto de referência aqui, ó, vai ser esse ponto aqui, tá bom? Porque nesse ponto eu consigo colocar todas as forças que estão atuando no sistema aí. Tranquilo? Bom, pensa comigo. Eu vou ter uma tensão do lado esquerdo. Vou ter uma tensão do lado esquerdo, certo? Vou chamar aqui de T1. Vou ter uma tensão do lado direito. Vou chamar ela aqui de T2. Tranquilo? T1 e T2. E esse corpo aqui, ó, por conta do seu peso, da força-peso dirigida para baixo, está puxando esse nó aqui, está puxando esse ponto. Beleza? Ele puxa a corda puxa esse ponto. Tranquilo? Então, nesse ponto aqui, qual a força que vai estar sendo feita? A força, peso desse bloco. Então, vou colocar aqui, ó, a força, peso daquele bloquinho. Pessoal, nessa montagem aqui, vocês têm alguma dúvida no que eu fiz? Eu apenas representei as forças que estão atuando nesse ponto. Alguém tem alguma dúvida naquela montagem da esquerda ali? Sim ou não? Quem tiver ok, manda um ok aí. Quem tiver com dúvida, pode perguntar. Ok? Beleza, ótimo. Então, vamos dar sequência aqui, ó. Lembra que quando a gente trabalhou vetores, lá no início do semestre, que eu falei que vetores ia ser muito importante para a gente, né, em lei de Newton? Aqui, ó, aqui nós vamos aplicar aqueles conhecimentos de vetores, principalmente a parte de decomposição vetorial, certo? Lembra que eu falei lá? A gente vai decompor os vetores, né, sempre que eles estiverem fora de x e de y, porque x e y é a nossa referência, né? Nós conseguimos trabalhar melhor no eixo x e no eixo y, a gente tem costume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor T1 em x e em y, e vou decompor T2 em x e em y, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer a decomposição vetorial aqui, ó. Então, vou decompor T1 no eixo x. Então, aqui eu tenho T1 x, beleza? Fiz a decomposição vetorial de T1 no eixo x e vou decompor T1 em y. Então, aqui eu tenho T1 y, beleza? Fiz a minha primeira decomposição vetorial. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vetor T2. Vou decompor ele em x e em y. Tranquilo? Olha só. Decompor esse cara aqui em x. Vou chamar de T2x, beleza? E vou decompor ele também em y. E vou chamar ele de T2y. Tranquilo a decomposição vetorial? Tranquilo para todo mundo? Belezinha? Posso dar sequência? Só consertar aqui, que saiu um pouquinho. Lembrando que esse ângulo aqui
é o ângulo θ, tá? Ângulo θ. E esse aqui é o ângulo beta. Aqui nós temos os valores de seno e de cosseno. Bom, lembra lá da nossa condição. Força resultante tem que ser igual a zero. Beleza? Então presta atenção aí, ó. Presta atenção aí. Para que eu faço a decomposição vetorial, pessoal? Primeiro que é para colocar os vetores em x e em y. Tranquilo? Eu vou colocar os vetores em x e em y, para que eu consiga trabalhar de forma melhor, né? Que é o eixo que a gente tem costume de trabalhar. Então, olha só, eu vou partir desse princípio. Força resultante deve ser igual a zero. Né? Estou satisfazendo a condição de equilíbrio. Então, olha só, se a força resultante é zero, ela tem que ser zero em x e tem que ser zero em y. Deu para entender? Se a condição de equilíbrio é ter força resultante igual a zero, essa força resultante igual a zero tem que ser em x e em y. Tranquilo? Esses dois eixos aí que a gente tem os vetores. Beleza? Então, os vetores no eixo x têm que se anular e os vetores no eixo y também têm que se anular. Tranquilo? Então, nós vamos fazer por partes. Tá? Lembrando que nós estamos querendo descobrir o valor de T1 e o valor de T2. A massa que eu coloquei era de 10 kg. Qual que vai ser o peso? Massa vezes gravidade. Então, o peso é de 100 quilos. Beleza? Bom, então vamos separar aqui, ó. Eixo X. Vamos fazer bonitinho. Eixo X. Eixo X. Beleza? Atendendo à condição, força resultante tem que ser igual a zero. O que significa isso? Que todos os vetores em X tem que se anular. Pessoal, se a gente for olhar aqui no eixo X, olha só. Desculpa? Dúvidas? Tem alguém com o microfone ligado. Matheus. Desligou já. Desligou? Vamos lá, vamos dar uma sequência aí. Qualquer coisa pode chamar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Força resultante igual a zero, vou fazer a análise para o eixo X. No eixo X, galera, eu tenho, olha só, eixo X, eu tenho T1x para o lado esquerdo e tenho T2x para o lado direito. Concorda? Para eles se anularem, um tem que ser igual ao outro, vocês concordam? Por exemplo, é a mesma coisa de eu ter 10 para a esquerda e, vou colocar aqui o outro, 10 para a direita. Um menos o outro vai dar quanto? Zero. Tranquilo ou não essa primeira parte? Então, para que eu tenha resultante igual a zero no eixo X, como eles têm sentidos contrários, eu tenho que dizer que T1x deve ser igual a T2x. Por que isso aí, professor? Bom, se a resultante tem que ser zero e eles têm sentidos contrários, né, significa que eles vão ter módulos contrários também. Tranquilo? Então, por exemplo, se esse for 10, esse vai ser menos 10. Se você somar 10 com menos 10, vai dar quanto? Vai dar zero. Beleza? É a mesma coisa. Você puxa com 10 newtons para um lado uma cordinha, né, no cabo de guerra, e o outro cara puxa para o outro lado com 10 newtons. Qual vai ser a resultante? Vai ser zero. Uma força está anulando a outra. Então, eu posso dizer que T1x é igual a T2x. Beleza? Bom, pessoal, T1x é a componente do vetor T1 no eixo X. Lembra que a gente fez a decomposição vetorial? Sim? Como que eu calculo T1x em função de T e em função do ângulo θ? Não sei se todo mundo vai lembrar. Como que eu vou calcular? Vai ser, olha só, vou colocar aqui mais de lado. T1x é igual a T1 vezes.
Lembra do macetinho? Quando o ângulo está perto, costa. Lembra? Cafunézinho, costa a cabecinha. Então vai ser cosseno de θ. Deu para entender? Então, T1x vai ser T1 vezes cosseno de θ. Isso é igual a T2x. T2x, como eu calculo T2x em função de T2 e do ângulo médio? Vai ser igual a T2 vezes, está perto, cosseno. Só que qual ângulo que é esse aí? É o ângulo beta. Essa montagem aqui, tá ok para vocês? Sim ou não? Ok? Sim? Beleza, ótimo. Então, vamos lá. O valor de T1 eu não sei. E o valor de T2 eu também não sei. Eu estou querendo descobrir. Não é isso? Bom, qual que é o cosseno de θ? Eu passei no início, acho que é 0,8, não é? Cosseno de θ que eu passei. Zero vírgula 8. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cosseno de θ 0,8, que é igual a T2 vezes o cosseno de beta. Cosseno de beta eu coloquei que vale 0,6. Beleza? 0,6. Bom, aqui não tem o que fazer para eu poder achar T1 ou T2. A única coisa que eu consigo rearranjar aqui são esses números, de forma a obter uma relação de T1, certo? Em função de T2, ou de T2 em função de T1, tá? Por enquanto, eu vou deixar dessa forma. Aqui eu não consigo achar T1 e nem consigo achar T2, eu só acho uma relação entre eles. Por exemplo, um exemplo, não estou falando que vai ser isso aqui não. Por exemplo, T1 igual a 3 sobre 2 T2. Então você acha uma relação, mas você não acha o valor, tá? Bom, só que a gente tem mais uma carta na manga, né, pessoal? Porque aqui eu só trabalhei com o eixo X, certo? E eu tenho outro eixo para trabalhar, que tem outras variáveis, certo? Que é qual eixo? O eixo Y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue descobrir no eixo Y. Certo? Vamos ver o que a gente consegue descobrir no eixo Y. Talvez a gente ache outra relação, certo? E monta um sisteminha. Beleza? Então, vamos lá. No eixo Y, nós temos 3 vetores. 2 para cima e 1 para baixo. Correto? Olha só. Força resultante tem que ser igual a 0. Força resultante tem que ser igual a 0. Para que esses 3 vetores se anulem, sabendo que 2 está para cima e 1 para baixo, como que eu monto minha equação? Como que eu monto minha equação para garantir que a força resultante vai ser 0? Olha só. Olha só. T1 e T2 não está para cima? Então eu vou somar T1 e T2. Certo? E T1 e T2, para anular com P, deve ser o quê? Igual, maior ou menor? Deve ser igual. Por exemplo, vamos imaginar que T1 vale 5, correto? E que T2 vale 7. Então, se eu somar 5 mais 7, vai dar 12 para cima. Então, o peso, para estar em equilíbrio, teria que ser quanto? 12 newtons. Certo? Aqui o peso é de 100 newtons. Então, T1 mais T2 deve ser igual a 100. Por quê? Quando eu somar os dois para cima, eles vão se anular com o vetor peso que está para baixo. Então, olha só, no eixo Y, T1Y mais T2Y deve ser igual a quem? Igual ao peso. Quanto que vale o peso? 100 newtons. Então, aqui eu achei outra relação. Eu achei que essas duas componentes do vetor no eixo Y, somadas, porque elas estão para cima, mesmo sentido, tem que ser igual ao peso que está para baixo.
Vamos supor, eu posso dizer que T1Y vale 70, T2Y vale 30. 70 mais 30 tem que dar 100. 100 para cima com 100 para baixo, eles vão se anular. Deu para entender essa montagem aqui, pessoal? Tranquilo para vocês aí? A montagem do eixo Y? Sim? Repito. Aqui, Esther. Seguinte. A gente está trabalhando ali agora com o eixo Y. Correto? Esse eixo aqui, ó. O eixo Y da vertical. No eixo Y, nós temos duas forças para cima. Correto? Duas forças para cima, que é T1 e T2. E temos a força peso para baixo. Beleza? Para que elas se anulem, para que esses vetores aqui se anulem, né, possam se cancelar, elas têm que ter mesmo módulo, porque eles têm sentidos contrários. Então é como se eu tivesse a mesma situação, 10 para um lado e 10 para o sentido contrário, um anula o outro, certo? Então, esses dois que estão para cima tem que ser igual a esse que está para baixo. Esses dois que estão para cima vai ser T1Y mais T2Y. Eles têm que ser igual ao carinha que está para baixo. Que é esse outro aqui, a força-peso, que vale 100 newtons. Tranquilo? Beleza? Pessoal, acho que tem um grupo aqui que está fazendo o celular vibrar. Não, tá legal. Então vamos lá. Ô, Caio, rapidinho, essa matéria entra em qual parte? Tipo assim, qual classificação? Ela entra, você fala no livro? É, pode ser. Ela vai estar, eu até falei, acho que foi Cecília, ela está, se eu não me engano, no livro 2 ou no início do livro 3, está na parte de mecânica ainda, tá? Ela é uma sequenciazinha aí de leis de Newton. Então, a gente considera uma sequência de leis de Newton, tranquilo? Ah, tá, entendi. Acho que está no início do livro 3 também. Duda até confirmou. E é porque eu estou sem um livro. Calorimetria nós terminamos. Nós vimos lá trocas de calor. Aí nós finalizamos. Aí nós vamos dar uma acelerada aqui na frente A. Depois a gente volta com termodinâmica. E aí a gente finaliza a parte de frente B. Pelo menos eu consigo finalizar. Aí depois a gente pega... Otávio, eu e Otávio vamos dividir ou óptica ou ondas, e o outro fala outra parte. Tranquilo? Eu acho que o Otávio está passando ondas, ou já passou. Não foi isso? Para vocês, da frente B? Não. Ainda passou óptica? Também não. Beleza, mas está tranquilo. Ótimo, beleza. Isso, máquinas térmicas entram em termodinâmica, tá, pessoal? Máquinas térmicas entram em termodinâmica. Gente, vamos dar sequência aqui? Vamos finalizar esse monstrinho aqui? Olha só, como que eu acho T1Y? Decomposição vetorial, ó. T1Y vai ser T1 vezes. Ele não está longe do ângulo, ó. Lembra lá do macetinho? Está longe a sena. Então, eu vou usar o seno do ângulo. Então, vai ser, ó, T1 vezes o seno de θ. Estou falando de T1Y. Mais T2Y vai ser T2 vezes o seno de beta. Tudo isso igual a 100. Beleza? Pessoal, percebam que aqui esse T indica tração, tá bom? Que é a tração nos fios que eu estou querendo calcular. Beleza? Bom, vamos dar sequência aqui, ó. T1 vezes o seno de θ, eu falei que vale quanto? 0,6. Então, vou substituir aqui, ó. 0,6. Mais
T2 vezes o seno de beta. Seno de beta, eu falei que vale quanto? 0,8. Tudo isso tem que ser igual a 100. Então, percebam que, da mesma forma, pessoal, só com a relação do eixo Y, eu não consigo achar nem T1, nem T2. Só que o que acontece? Eu tenho uma outra relação aqui, ó. Eu tenho uma outra relação. Certo? Eu posso, por exemplo, isolar uma incógnita aqui, por exemplo, T1, e substituir ela nesse valor de T1 aqui. Porque aí eu vou ficar com apenas uma incógnita, que vai ser quem? T2. Achando 1. Mas por que quem multiplica o cos é T1 e não T1x? Ô, Caio, olha só. T1x é a componente do vetor T1. Então, T1x é dependente, é uma derivada de T1, vamos dizer assim. Tá? Da onde que veio T1x? De T1, porque eu fiz a decomposição vetorial. Então, T1x é função de T1, certo? E do ângulo que a gente tem ali. Se você montar, por exemplo, um triângulo retângulo, pegar o T1y e colocar aqui, se você fizer cosseno do ângulo, vai ser cateto adjacente, T1x, sobre hipotenusa, que é T. Se você isolar T1x, você vai passar o T1 multiplicando para o outro lado, então T1x vai ser igual a T1 vezes cosseno do ângulo. Deu para entender ou não? Beleza? Por nada. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou isolar T1. Vou pegar esse cara e passar para o outro lado. Vai ficar assim, ó, T1 igual T2, que multiplica 0,6 dividido por 0,8. Está aparecendo aí? Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Tá. Beleza? Então, eu achei uma relação aqui para T1. Isolei T1 aqui, ó. Agora, como eu sei que T1 é igual a T2 vezes 0,6 dividido por 0,8, eu vou substituir esse valor aqui, ó, no lugar de T1. Então, eu vou colocar de azul, para dar uma destacada. Então, no lugar de T1, olha só, eu vou substituir T2, peraí que eu já dou licença, vezes 0,6 dividido por 0,8. Olha só o que eu fiz. No lugar de T1, substituí T2 vezes 0,6 dividido por 0,8, que multiplica 0,6. Certo? Mais T2 vezes 0,8. Tudo isso igual a 100. Tranquilo? Vê se vocês conseguiram entender aí, pessoal. Aqui não pode ter erro, não. Vê se vocês conseguiram entender. Isolei T1 com a relação de x, certo? Depois eu substituí essa relação aqui em y. No lugar de T1 eu coloquei T2 vezes 0,6 sobre 0,1. Conseguiram entender aí? Dê uma olhada. Dá uma olhada aí que eu vou pegar a calculadora para fazer ali, para a gente não gastar muito tempo. Sim, quem quiser aí, pessoal, dá para colocar em forma de fração. Eu até aconselho, igual o Matheus está falando aí. Eu não vou colocar em forma de fração para a gente não precisar apagar, tá?
Então, já vou colocar aqui os valores, beleza? Para a gente dar sequência aí. Então, olha só, se eu fizer 0,6 vezes 0,6, vai dar 0,36, dividido por 0,8, vai dar 0,45, tá? Repete a substituição. Repito. Olha só, Isabela. Presta atenção aqui rapidinho, ó. Aqui em x, eu isolei T1. Passei o 0,8 para o outro lado. Ele passou dividindo. Está multiplicando e foi dividindo. Aí eu achei que T1 é igual a T2 vezes 0,6 dividido por 0,8. T1 não é igual a isso? Então, no lugar de T1 aqui, ó, eu coloquei isso. T2 vezes 0,6 dividido por 0,8. Só que T1 está sendo multiplicado por 0,6. Por isso que eu multipliquei aqui por 0,6. Mais T2 vezes 0,8 igual a 100. Por que eu fiz isso aí? Agora, você consegue entender que eu tenho somente T2, só uma incógnita. Dessa forma, eu vou conseguir achar T2. Se eu achar T2, eu vou achar, consequentemente, quem? T1. Tranquilo? Então, vamos dar sequência aí, ó. Vai ficar 0,45 T2 mais 0,8 T2 igual a 100. Tranquilo? Isso aqui tudo vai dar 0,45 T2 mais 0,8 T2 igual a 100. Vou colocar aqui no cantinho, ó, como se fosse uma continuação, tá bom? 0,45 mais 0,8 vai dar quanto, pessoal? 1,25. Não é isso? T2, que é igual a 100 newtons. Isolando T2 aqui, ó. 100 dividido por 1,25 vai dar quanto? Calculadora, 80 newtons. Então, aqui eu achei que T2 vai ser igual a 80 newtons. Tranquilo? Ô, moço, desculpa aí, é porque essa porqueira desse... Eu esqueci de desativar o Vibracal aqui. Deu para entender aqui essa parte de achar T2? Beleza? Bom, agora que a gente achou T2, pessoal, eu posso achar quem? Posso achar T1. Olha só, T1, vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ser igual a T2, que vale 80, vezes 0,6, dividido por 0,8. 80 vezes 0,6 vai dar quanto? 48. Não é isso? 48 por 0,8 vai dar 60. Não é isso? Então, T1 vai valer quanto? 60 newtons. Tranquilo? Então, percebam, pessoal, que a partir dessa condição, força resultante igual a zero, certo? Nós fizemos as decomposições vetoriais ali, organizamos em eixo X e eixo Y, e depois de algumas simplificações algébricas, né, também chamadas de contas, a gente chegou em T1 e em T2. Achei o valor de T1 e achei o valor de T2. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender isso aí?
Tranquilo, todo mundo? Querem copiar ou tirar um print, tirar uma foto? O que vocês querem fazer aí? Pode tirar aí. Não. Aí que tá, Cecília. Olha só, boa pergunta, tá? Quem tem que ser igual a 100? Quem tem que ser igual a 100? T1y mais T2y. Porque T1 e T2 não está em y. Ele está fora de x e fora de y. Certo? Quando a gente coloca fios dessa maneira, você está, de certa forma, desperdiçando força. Porque T1x e T2x não serve para nada. Tranquilo? Se você colocasse os fios paralelos, aí sim, T1 mais T2 seria igual a 100, se fosse paralelos. Tranquilo? Caio, mas se não tem mais força que o outro, a placa não tenderia para um lado? Não. Por que ela não tende do lado? Por que ela não tende do lado, Caio? Porque T1x é igual a T2x. Então não tem como ela tender para um lado e para o outro, não. Ela tenderia para um lado se um fosse maior do que o outro, mas nós vimos aqui que eles são iguais, porque a força resultante é zero. Entendeu? Isabela falou assim, eu também tenho essa dúvida, achei que tinha que ser igual a 100. Se os fios fossem assim, pessoal, olha só. Se na plaquinha tivesse dois fios dessa forma, paralelos, né? Olha sim, cada um ia ser 50. Correto? Porque força resultante igual a zero, não tem nada em x, só tem y. Então, T1 mais T2 tem que ser igual a 100. Nesse caso, né, fica 50 para cada um. Só que aqui eles estão inclinados e cada um tem inclinação diferente. Beleza? Então, eles vão desperdiçar uma certa força no eixo X. Certo? Essa força aqui no eixo X não serve para nada. Tanto é que a gente vê poucas placas, né, penduradas dessa forma. Só mesmo nas questões de física. Tranquilo? E se a inclinação fosse igual para os dois fios? Boa pergunta também. Nós teríamos T1 e T2 com o mesmo valor, mas não necessariamente igual a 50 newtons. Tranquilo? Eles teriam o mesmo valor, mas não necessariamente igual a 50. Em algumas situações, eles dão iguais, se eu não me engano, quando o ângulo é 30 graus. Aí, eles vão dar um igual ao outro igual a 50, se eu não me engano. É uma coisa assim. Tranquilo, Karine? Respondido aí, pessoal? Tem mais alguma dúvida, gente? Não? Sem dúvidas? Posso apagar o quadro? Vou apagar para a gente dar sequência aí e ver qual é a outra condição para a gente poder. O nome é equilíbrio estático. Equilíbrio estático. Costuma cair. Costuma cair, tá, Robert? Porque é de mecânica. Tranquilo? Dinâmica. Estática. Pode ser print, Zaira? Tira o print aí, pessoal. Beleza? Vou apagar ali para a gente dar sequência, ok?
Pessoal, vamos lá. Seguinte. Dando sequência aí, tá? Nós estamos falando de equilíbrio estático. Dando sequência aí. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui um corpo extenso. Vou aqui para entrar em contraste com a roupa. Certo? Tem aqui um corpo extenso. Beleza? Bom, esse corpo extenso está aqui, de alguma forma, apoiado no seu centro. Tranquilo? Tem um corpinho aqui que está apoiado pelo seu centro. Beleza? Não sei se a imagem está pegando legal aí. Então, vamos imaginar que esse carinha está apoiado aqui no seu centro. Beleza? Bom, em uma extremidade, pessoal, eu vou fazer uma força para cima de 10 newtons. Tranquilo? Vou fazer uma força aqui, ó, para cima de 10 newtons. Ele está apoiado aqui no meio. Então, vou fazer uma força de 10 newtons para cima. Beleza? E do outro lado, eu vou fazer uma força de 10 newtons, só que em sentido contrário, para baixo. Beleza? Eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é a força resultante nesse corpo? Eu tenho 10 newtons para cima, em um lado, e 10 newtons para baixo, no outro lado. Qual que é a força resultante nesse corpo, pessoal? Manda aí no chat. Entenderam a pergunta? Está apoiado aqui no centro. Estou fazendo uma força de 10 newtons para cima, em uma extremidade, e uma força de 10 newtons para baixo, em outra extremidade. Qual que é a força resultante nesse corpo? Manda aí. 20? Quem mais? Vamos ver. 0? Quem mais, pessoal? Manda aí, arrisca aí. Arrisca aí. Depois eu faço um sorteio de um bolo no pote para vocês. Bora, tem que participar. Pensa, ó. Estou fazendo uma força de 10 newtons para cima em uma extremidade e 10 newtons para baixo em outra extremidade. Qual que é a força resultante? Vamos falar não? O sorteio vai ficar entre Maria Eduarda e Robert. Vou sortear aí um bolo no pote. Eu acho que é 0. Quanto? Eu acho que é 0. Pessoal, É no meio. Hã? É no meio? Que meio? Ele pode circular, tá? Estou pondo aqui uma forcinha de 10 newtons. Ele tem como se fosse um eixo de rotação, certo? Como se ele pudesse girar livremente aqui em torno do seu centro. Beleza? Qual que é a força resultante? Pensa comigo. Se eu tenho 10 newtons para baixo, em uma extremidade, e 10 newtons para cima, em outra extremidade, a força resultante vai ser quanto? 10 para baixo. 10 para cima vai ser 0. Beleza? 10 para cima menos 10 para baixo vai ser 0. Agora eu queria, então, Robert e Matheus Rodrigues acertaram. Beleza? Deu para entender aí? Ó, o carinha está aqui. Beleza? Ele pode girar livremente aqui. Certo? Fiz uma força de 10 nesse cara, fiz uma outra força de 10 aqui. Certo? Só que elas têm sentidos contrários, sentidos opostos. Qual a força resultante? Vai ser 0. Agora, a pergunta que eu quero saber é a seguinte. Esse cara vai estar com a força resultante igual a 0, mas ele vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento? Se eu fizer essa força, 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo na outra extremidade. Ele vai estar em repouso ou em movimento? Duda falou movimento. E aí, o que vocês acham? Movimento. Isabela também falou, Sol também. Todo mundo falou.
movimento. Beleza? Todo mundo acertou. Por quê? Eu estou fazendo uma força aqui, nesse corpo, então eu crio uma tendência de rotação nele. Quando eu faço força para baixo na extremidade, eu crio uma tendência de rotação que favorece a primeira. Então esse corpo começa a fazer o quê? Ele começa a girar. Pessoal, se ele está girando, ele não está em equilíbrio estático. Então percebam que eu tenho força resultante igual a zero, mas não tenho equilíbrio estático. Então falta uma outra condição, um outro requisito para que eu consiga atender, né, a situação de equilíbrio estático. E aí, qual condição é essa? É o que a gente vai ver aqui agora. É chamado de momento de uma força ou torque. Tranquilo? Momento de uma força ou torque, que é o subtítulo que eu vou colocar ali. Tranquilo? Então, subtítulo, aí é dentro de equilíbrio estático, tá? Subtítulo, momento de uma força ou torque. Tranquilo? Ou torque. Tranquilo? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, pessoal, para a gente ter equilíbrio estático, que é o que a gente está falando aqui, isso é a parte de alavancas, exatamente. Então, para eu ter equilíbrio estático, né, foi o que a gente viu, equilíbrio estático me indica repouso. Certo? Nós vimos lá que equilíbrio estático indica repouso. Para eu ter repouso, nós vimos a primeira condição. Força resultante deve ser igual a zero. Força resultante deve ser igual a zero. Agora nós vamos ver uma outra condição, pessoal. A segunda condição, que completa essa primeira, é de que o momento resultante ou o torque resultante tem que ser igual a zero. Então, o torque resultante tem que ser igual a zero. Então, para eu ter equilíbrio estático, ou seja, repouso, eu tenho que atender essas duas condições aqui, ó. Força resultante igual a zero e torque resultante igual a zero. Professor, que diabo é isso de torque? O que é torque? O que é momento? O que é alavanca? Vamos entender aqui agora. Tá? Quando a gente falar de torque, pessoal, ou de momento de uma força, tá? A gente está falando da tendência de rotação que uma força cria em um corpo que está apoiado. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, vamos imaginar a porta do nosso quarto. A porta do nosso quarto tem um apoio, correto? Que é lá no cantinho da parede, onde tem aquele bichinho, eu não sei o nome. Tranquilo? A dobradiça. Não é isso? Bom, quando você faz uma força para abrir ou fechar a porta, essa força cria uma tendência de rotação. Qual que é o movimento da porta? Ela abre, gira, correto? Depois fecha. Então, o movimento dela é semicircular. Beleza? Por quê? Porque sua força criou uma tendência de rotação. Beleza? Essa tendência de rotação, pessoal, vai depender da força e de uma outra grandeza, que é a distância entre a força, certo? Onde o ponto onde a força está sendo aplicada, e o eixo de rotação. Porque se vocês fizerem o seguinte teste, vocês podem fazer agora, se vocês quiserem. Se vocês abrirem a porta, né, fazendo uma força na extremidade onde tem a maçaneta, vocês conseguem abrir a porta facilmente. Certo? Agora, se vocês
forem lá próximo da dobradiça e tentar fazer a mesma força que você fez no início, você não vai conseguir girar a porta. Você vai ter que fazer uma força muito maior para que você consiga a mesma tendência de rotação, certo? Então, esse deslocamento entre a força e o eixo de rotação, ou o ponto de apoio, também vai influenciar. Então, quando a gente fala de torque, certo? Ou de momento de uma força, a gente está falando da relação entre a força e o deslocamento. E aí a gente completa aqui também, ó, com o seno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nós vamos entender aqui de forma completa o que significa essa forma e o que significa a definição de tendência de rotação. Vou colocar o exemplo que eu dei, certo? Tenho aqui uma barra, que é um corpo extenso, viu? Tenho aqui uma barra. E eu vou supor que essa barra, que esse corpo extenso, está apoiado pelo seu centro. Beleza? Então, aqui, esse cara está apoiado pelo seu centro. Beleza? Bom, vamos lá na situação. Se eu fizer uma força para baixo, eu crio uma tendência de rotação nessa barra, correto? No sentido anti-horário. Se eu fizer uma força para cima na outra extremidade, eu também vou criar uma tendência de rotação, certo? E essa tendência de rotação também vai ser no sentido anti-horário. Então, o corpo entra em movimento. Nós temos força resultante igual a zero, foi o que a gente viu, mas não temos equilíbrio estático. Então, eu preciso atender essa condição aqui, ó. Momento resultante ou torque resultante deve ser igual a zero. Para que eu tenha, pessoal, torque resultante igual a zero, eu tenho que ter tendências de rotações contrárias. Então, eu tenho que ter uma tendência de rotação no sentido anti-horário e uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Uma no sentido horário, outra no sentido anti-horário, porque aí elas vão poder se anular. Vou dar um exemplo. Olha só. Vamos imaginar que eu estou fazendo aqui, ó, uma força F1. Correto? Do lado esquerdo. Estou fazendo uma força F1 do lado esquerdo. Correto? O ponto de aplicação dessa força está a uma distância D1 do eixo de rotação, ou do ponto de apoio. Beleza? Essa força cria uma tendência de rotação, nesse carinha aqui, ó, no sentido anti-horário. Porque se você aperta, e pensa numa gangorra, se você faz uma força para baixo aqui, ela tende a girar no sentido anti-horário. Então, coloquei aqui sentido anti-horário. Então, lá do outro lado, eu vou ter que criar, certo? Uma tendência de rotação no sentido horário, certo? No sentido contrário a esse aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma força F2, certo? Para baixo também, porque essa força F2 para baixo vai criar uma tendência de rotação contrária a essa aqui, certo? Então, essa força F2 cria uma tendência de rotação no sentido horário. Então, percebam que as tendências de rotações são contrárias, certo? Então, eu consigo, dependendo aí, ó, ter torque resultante igual a zero. O João falou assim, Caio, explica de novo essa tendência de rotação. Explica. Olha só. Pensa como se fosse uma gangorra. Todo mundo já brincou de gangorra aí na vida, né?
Então, nós temos lá o corpo extenso e o apoio. Certo? Vou tentar fazer aqui, ó. Tentar equilibrar aqui. Corpo extenso, estão enxergando aí, e o ponto de apoio. Se eu fizer uma força para baixo aqui, ó, olha o que vai acontecer. Essa força vai gerar uma tendência de rotação, ó. Até que o bichinho cai, né? Porque aqui ele não está preso. Então, vamos lá. Vou fazer uma força aqui, vou pôr aqui para contrastar. Ele tende a girar no sentido anti-horário. Beleza? Para que eu tenha equilíbrio estático, eu tenho que ter torque resultante igual a zero. Então, eu tenho que criar uma tendência de rotação contrária a essa aqui. Contrária ao movimento anti-horário. Então, se eu for do outro lado e aplicar uma força, ela vai criar uma tendência de rotação no sentido oposto, que é no sentido horário. Tranquilo? Isso que é tendência de rotação. Conseguiu entender, João? Beleza? Bom, vamos imaginar aqui que essa força F2 está a uma distância D2 do ponto de apoio. Beleza? Como que eu consigo satisfazer, né, essa condição aqui? Ó? Nós estamos supondo uma situação de equilíbrio estático. Certo? Equilíbrio estático. Então, nós temos que atender, ó, torque resultante tem que ser igual a zero. O torque, a gente calcula dessa maneira. Para essa resultante ser zero, o torque criado por F1 tem que ser igual ao torque criado por F2. Cosseno não. Cosseno não tem, não. A gente usa cosseno quando é trabalho, viu? Cuidado para não confundir. E, inclusive, até o símbolo aqui fica parecendo, tá? A gente usa cosseno quando é trabalho de uma força constante. Aí eu vou fazer F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Cuidado para vocês não confundirem. Aqui é torque. E a unidade é Newton vezes metro, não é Joule. Tranquilo? Então, olha só. Para que eu tenha equilíbrio estático, o torque resultante tem que ser zero. O torque criado por F1 é contrário ao torque criado por F2. Então, para que isso aqui seja igual, eu tenho que ter o torque 1 da força 1 igual ao torque da força 2. Ou seja, a tendência de rotação que a força 1 cria tem que ser igual à tendência de rotação que a força 2 cria. Se eu desmembrar a fórmulazinha aqui, ó, o ângulo entre a força e o deslocamento de 90 graus. Sendo de 90 é 1, então eu teria aqui F1 vezes D1 deve ser igual a F2 vezes D2. Então, assim eu consigo, por exemplo, satisfazer a condição de torque resultante igual a zero. Consequentemente, condição de repouso. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que a imagem parece que está meio ruim aí, né? Deve estar ruim para alguns aí. Esse horário não me favorece muito. Deu para entender aí? O que seria essa tendência de rotação? Vou mostrar o ângulo aqui de novo. Olha só. A força está para baixo. O deslocamento é no eixo X. Então, o ângulo entre eles vale quanto? 90 graus. 190 é 1. Por isso que eu nem coloquei lá. Beleza, Gabriela? Isso, exatamente. Pessoal, que distância é essa aqui?
a distância entre o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é o seguinte. Vou tirar uma foto do quadro e mandar lá para vocês. Só pegar a bateria aqui. Vou tirar da máquina aqui, que é melhor. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Em alguns livros, e até... Sim, perfeito, ali. Do outro lado tende a subir. Então, você aplica F2 no outro lado, para quê? Para ele tender a descer. Porque aí um tende a subir, o outro tende a descer. Então, eles vão se anular. Você concorda? Por isso que a gente mantém a condição de equilíbrio. Entendeu ou não? Por nada. Cai, no caso, a força resultante, F1 mais F2. Pode continuar, Duda. Quer falar, Duda? Isso é uma afirma, isso você está perguntando se a força resultante é F1 mais F2. Não. A força resultante, pessoal, olha só. Para eu ter repouso, eu tenho que satisfazer as duas condições. Eu mostrei aqui o detalhe de torque resultante igual a zero. Existe só essas duas forças atuando nesse cara? É isso que eu quero saber. Por isso que eu deixei em aberto. Existe só essas duas forças atuando nesse cara? Pensa aí comigo. Enquanto eu tirar a fotinha aqui. Bora, responde aí, Duda e Matheus. E os demais também. A barra tem peso. Beleza. Se a barra tem peso e ela está sobre um apoio, tem uma outra força que está sendo aplicada aí. Qual seria? A normal. Beleza? Então, vocês concordam que essas forças, peso, F1 e F2, vai ser anulada pela normal? Conseguiram entender? Então, por isso que eu tenho força resultante igual a zero e torque resultante igual a zero. Beleza? Não entendi não, Caio. Por que a normal é igual às forças? Olha só. Sim, Duda, mas no outro nós tínhamos sentidos contrários. Seria uma para cima e para baixo e outra para cima, naquele primeiro exemplo. Certo? Aqui eu tenho as duas para baixo. Tranquilo? Tem as duas para baixo. E ainda tenho a força-peso da barra. Quando o corpo é extenso, pessoal, a gente considera que o peso ou a massa do corpo está toda concentrada aqui no centro. Por isso que a gente consegue equilibrar pelo centro. Bom, eu tenho F1 para baixo, F2 para baixo e o peso para baixo. Toda essa força de peso F1 mais F2 está forçando a barra contra o apoio. Se eu tenho uma interação, se eu tenho uma força de contato, né, surge o que a gente chama, que a gente estudou, de força normal. Então, F1 mais F2 mais o peso que é para baixo vai ter que ser igual à força normal. Então, percebam que todas estão atuando no corpo. Qual que vai ser a resultante delas? Vai ser zero. Beleza? Qual que vai ser o momento resultante nessa situação? Também vai ser zero. Considerando que esse cara aqui está parado, né, em equilíbrio estático. Beleza? Deu para entender aí? Duda? Conseguiu entender? Tirei a foto ali, viu, pessoal? Sim? Gente, eu vou encerrar agora a aula, tá bom? Na semana que vem, nós vamos continuar esse assunto, porém resolvendo exercícios.
tá? Eu vou resolver exercícios com vocês, ao vivo. Tranquilo? Por hoje, a parte teórica é isso. Na semana Caio, eu pego exercícios pode falar. para resolver. Pode falar. Você não vai resolver exercício daquela última aula, não? Da Eu não nossa última aula? Só se foi depois da aula. Hã? Só se tivesse sido depois da aula. Eu não lembro, eu tirei umas dúvidas de algumas pessoas e falei que eu ia mandar a resolução, só que eu acho que eu não mandei, não. Eu fiquei devendo, não fiquei? Acredito que sim. Não, lá, Robert falou, eu mandei, ué. É isso, mandei mesmo. Foi isso, nós tínhamos combinado que eu ia finalizar lá. Eu mandei isso, mandei a do livro. Inclusive, Matheus, eu até salientei lá o seguinte, que era uma questão que acho que você e Maria Eduarda tinham pedido parecido, que era quando iria envolver calor sensível e calor latente na troca de calor. Quem me mandou essa questão foi Beth. Aí eu resolvi e mandei lá no grupo. Beleza? Não faltem semana que vem exercício dessa parte. É difícil pra caramba, viu? Eu vou montar uma lista para a gente resolver na semana que vem. Tá bom? Vou resolver semana que vem. Eu pego uma lista mais direcionada para a provinha do Enem. Tranquilo? Sim? Pode deixar. Eu vou ver se eu consigo mandar hoje ainda. Tá bom? Viu? Beleza. Não vou esquecer, não. Eu mando hoje ainda. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Até semana que vem. Bons estudos e bom final de semana. Tá bom? Tem uma dúvida aqui. Caio, se eu tivesse o eixo de rotação, como no primeiro caso, e aplicasse as forças para baixo, eu teria que somar? Isso, aí seria somar, né? Aí, como elas são iguais, você não teria rotação. Entendeu, Duda? Se elas são iguais aqui, ó, você soma. Só que ela não teria rotação. Tranquilo? O que garante a rotação aí é o eixo, o ponto de apoio. Sem o eixo ou sem o ponto de apoio, e você faz uma força nas duas extremidades, ela ia movimentar na direção da força. Teria um movimento, não seria de rotação, mas ainda assim teria movimento, aí não é equilíbrio estático. Não, não, não. São situações diferentes. Lá eu tenho rotação, aqui não, aqui eu tenho equilíbrio estático, eu estou satisfazendo essa condição aqui. Beleza? Para o equilíbrio teria que ser igual a zero. A força resultante, sim, tem que ser igual a zero. E o torque resultante também tem que ser igual a zero. Tem que ser os dois. Para eu ter equilíbrio, eu tenho que ter essas duas condições aqui, ó. Se eu ter só uma e não ter a outra, significa que não está em equilíbrio. Beleza, por nada. Fala, Giovana. Rotação. Vixe, aí não. Se tem equilíbrio, não tem rotação. Tranquilo, Isabela? Rotação só ocorre quando o torque resultante é diferente de zero. Tranquilo? O torque resultante é diferente de zero, mas você tem rotação. E você precisa também de um eixo, de um ponto de apoio, de um eixo de rotação. Giovana, explica de novo essas setas. Essas setinhas aqui, Giovana, é indicando a tendência de rotação. Então, se eu faço uma força nesse cara aqui para baixo, essa força cria uma tendência de rotação no sentido anti-horário.
Se eu fizer uma força desse outro lado aqui, ó, essa força cria uma tendência de rotação no sentido horário. Então, é só para indicar que as tendências de rotações aí estão contrárias. Beleza, Gi? Valeu. Esther me perguntou, então sempre leva em consideração o vetor da força aplicada, certo? Sim. Você tem que levar em conta esse vetor força e esse outro aqui, porque é a força que cria uma tendência de rotação. É a força que cria um torque. Tranquilo? O torque é dependente direto da força. Beleza, Stefano? Tranquilo, tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Vou desativar a câmera do celular aqui e já ligo o microfone aí da tela.